Estamos ao vivo. Deixa eu ver se entra alguém. Está tudo certo. Aí, já tá entrando. Fala, Davi. E aí, pessoal? Vou esperar entrar um pouco mais gente. E aí, Joy. E aí, Ian. Rafinha. Acho que já dá pra chamar o Cid. Matheus. Vê se tu recebeu aí, Matheus. E aí? Beleza? Cara, Esperei um pouco até para começar melhor, porque hoje é um momento importante. É, né? Um momento importante do Confissões, porque é a primeira live. É engraçado que a primeira live é com as pessoas que iniciaram o grupo. A gente tinha um pensamento antes, até contar a história para o pessoal. A gente tinha um pensamento antes de fazer um grupo de estudos, que a gente pudesse crescer juntos e adquirir cultura juntos. Eu comecei esse engajamento, já conheci outras pessoas que estudavam, o Matheus estava começando nessa seara, e nós resolvemos criar um grupo. Até o nome do grupo é bastante peculiar, porque Confissões remete muito a Santo Agostinho, e nesse sentido de você confessar as coisas ruins que existem dentro de você e meio que valorizar o que tem de bom também, você confessar, e uma confissão cultural, por que não, né? E hoje nós escolhemos como a primeira live um assunto que remete aos nossos estudos há algum tempo, que é os temperamentos, que o Matheus gosta muito, ele sabe até muito mais do que eu sobre isso, e nós escolhemos esse assunto porque eu acho que tem uma necessidade do ser humano hoje em dia de se conhecer as suas incertezas, as suas fragilidades, as suas virtudes, as suas fortalezas. Então, nada melhor do que começar com esse tema para adentrar o Confissões na vida de vocês. Quer falar alguma coisa, Matheus, antes da gente iniciar? Sim. A escolha do tema também, né, pessoal, é porque o que acontece? Os temperamentos, assim como outros assuntos que nós queremos trazer aqui no Confissões, eles são assuntos de uma realidade que já foi esquecida e foi quase que excluída da apresentação e do horizonte de consciência nosso, das pessoas que nos ensinaram, e se a gente não tiver um trabalho mínimo de tentar retomar essa tradição, isso vai se perder. O que acontece? A gente pode ir já puxando o gancho, não? Já podemos. O que acontece? Pode iniciar. Existiu ali, né? Hoje é para falar mal. Existiu ali uns carinha, né? Uns caras chamados, um movimento chamado Iluminismo. Desses carinhas aí, tinha um sujeito, filósofo, chamado Kant. O que esse cara dizia? Né? Ele dizia que tudo que nós vemos são percepções, e que nós não podemos confiar nessas percepções. Porque essas percepções, elas variam, né? Por exemplo, eu estou vendo um negócio, o João está vendo outro, então essas percepções não são confiáveis. Se eu não posso confiar na mesma coisa que eu estou vendo que o João não vê, então elas não são confiáveis, né? E o que esse movimento levou? Ele falou assim, não, então a gente tem que ir para um nível onde só a razão pode falar. Só que onde é que é esse local que só a razão fala? É onde a gente acha que só ela fala, né? É o pensamento todo esquematizado, é o pensamento da ciência contemporânea, e isso influenciou toda a nossa cultura. Isso pode parecer uma coisa descolada, mas assim, o ser humano perdeu uma coisa que, quando você remonta a qualquer pensador da Grécia Antiga, a qualquer pensador da Roma, a qualquer pensador do medievo, era uma coisa natural. Por exemplo, uma simples pergunta: o que é a água? Os filósofos pré-socráticos tentavam explicar o que era isso. Tentavam olhar para a água e falar assim, o que é a água? Bom, hoje as pessoas podem até estar achando estranha essa pergunta,
Porque as pessoas elas têm que falar, água é H2O. Não, 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 não. Isso não é água. Isso é uma descrição da matéria da água. E foi isso que a ciência contemporânea, esse querer olhar demais só para a razão, leva a gente. Porque, bom, a matéria, o reino da matéria, ele é possível de descrição, ele é passível disso. O reino simbólico, o reino espiritual, ele não tem como você dar uma certeza disso. Não tem como. Não tem como eu chegar para o João e falar bem assim, João, eu estou sofrendo. E ele vai me perguntar assim, mas como é que é esse sofrimento? E eu vou falar, cara, não sei. Eu não sei como é que é esse sofrimento. Eu vou ter que tentar descrever para ele, eu vou ter que tentar pegar o que alguns poetas já falaram e tentar dar para ele, ó, é mais ou menos isso aqui. Mas o sofrimento, ele não existe uma fórmula que diz o que é o sofrimento. Então, quando Kant diz, não, é só a razão que pode fazer alguma coisa, morre tudo. Morre a vida. Nós viramos agora uma série de animais, nós viramos só carne e osso. E esse só olhar para o carne e osso acabou com todo o nosso outro olhar. Por exemplo, hoje alguém teria dúvida de que as doenças mentais, por exemplo, elas têm um fundo fisiológico e um fundo mental? Não, ninguém anularia isso. Mas, bom, qual é a tendência que esse olhar materialista dá? Para onde que esse olhar materialista está olhando? O ser humano agora é um amontoado de células, né? Não tem nenhuma diferença da gente para um cachorro. Mas se tu for olhar só para a matéria mesmo, não vai ter diferença da gente para um cachorro. Entendendo? E aí, a gente queria bater um pouco nessa tecla, porque sem falar disso, sem dar essa pequena introdução, sem dar um pouquinho de porrada no Kant, a gente não consegue progredir com esse assunto. Sim. Tem que bater nesse cara. Tem que bater em si na ciência contemporânea, né? Porque a pergunta principal para a gente conversar sobre qualquer assunto, seja na roda de amigos ou com a família, você tem que partir do pressuposto da onde começou aquele problema. A gente quer falar sobre temperamentos hoje, mas não tem como a gente falar sobre temperamentos sem antes falar uma perspectiva histórica de por que nós estamos falando sobre isso hoje. A ciência contemporânea deturpou toda a ciência humana, na verdade, não só as ciências exatas. Na verdade, para quem estuda, não existe essa diferenciação entre ciências exatas e ciências humanas ou ciências biológicas. Não existe isso, porque existe só uma realidade. A realidade é una. Então, a gente estuda ela em toda a sua completude. Fazendo uma perspectiva histórica do que aconteceu até aqui, o Matheus falou exatamente a perspectiva que eu ia colocar, na verdade, porque ele falou do iluminismo e a ciência contemporânea adentrou, na verdade, depois da Revolução Francesa, porque o Ortega Gasset, o escritor que eu sempre cito, ele conta que no momento da sociedade, principalmente no século XIX, ou seja, 100 anos à frente do século XVIII, que é o ano da Revolução Francesa, 100 anos depois, o que surgiu como o principal pressuposto para fomentar a cultura foi a democracia liberal, que nós vemos até hoje, tendo sucesso, a democracia liberal e a técnica. Só que nós estamos vivendo no Ocidente. E o Ocidente é bem diferente do Oriente. Nós criamos a técnica científica. Mas existe uma técnica na China, por exemplo, que eles nem sabem o que é física, não sabem o que é química, eles nem estudaram nada disso. Mas eles conseguiram construir as coisas, construíram a sua cultura com base nesse tipo de técnica. Quando vem para o Ocidente e vem com esse século, a partir do século XIX, com essa formação, quem adentra nessa cultura são os burgueses, porque os vitoriosos da Revolução Francesa são os burgueses. E a partir do momento que são os burgueses, a gente pode fazer uma relação para a nossa sociedade de hoje em dia. Os burgueses é mais ou menos como se fosse a pessoa de classe média, o médico, o advogado, o engenheiro. Essas pessoas normais da sociedade, que não são nobres, não são um presidente da república, um diplomata, alguém de um cargo muito alto. E essas pessoas, você pode notar isso na sua vida própria. Os burgueses, que até os marxistas falam muito, os valores burgueses, é mais ou menos de você querer ter um status social, você ficar muito bonitinho para sua mulher, para o que seus pais estão pensando. Isso são valores burgueses, até uma forma de alienação. E
os burgueses ligam muito para essa questão de diploma. E quem são os maiores diplomados? São as pessoas, são os homens de ciência. Então, aí a gente vê a diferença entre a ciência que existia antigamente e a ciência contemporânea. Porque hoje, o mais importante é o seu status, a sua forma de produzir artigos científicos, e não da realidade do fato que está acontecendo, da objetividade. E quando a gente leva isso para o mundo de hoje em dia, o que aconteceu? Eu estava falando sobre o século XIX. O que acontece no século XX? As piores desgraças da humanidade. Os campos de concentração, as ditaduras que todo mundo sabe, que estudaram, mas Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, em que o ser humano foi capaz, através da técnica, acabar com o outro ser humano. Hitler, nada mais nada menos, estava praticando a técnica. Ele queria o homem perfeito. Ou, como Nietzsche dizia, o super-homem. Ele queria criar isso. Porque ele não estava olhando por ser... Exatamente. Ele não estava olhando para o homem em si. Ele estava olhando por um aspecto e ele achava que isso era o mundo todo. E esse é o homem de ciência hoje em dia. O homem de ciência, o Ortega disse, o homem de ciência é aquele que sabe muito da sua matéria, mas não sabe nada do resto. E radicalmente. Porque ele, como tu mesmo falou, existe uma questão de razão e um racionalismo dogmático. É uma palavra meio difícil, mas ele que cria um dogma, uma regra, basicamente, assim, com base na razão. Então, ele não vai ver a realidade de fato, ele vai ver o que está descrito, como o Matheus bem falou. Eu não vejo água, eu vejo H2O, porque me disseram. O homem especialista é o homem enciclopédico. Ele só lê no dicionário e ele não consegue descrever nada de fato. Ele não tem as suas referências. Ele não consegue cultuar outras partes do ser humano que são necessárias para compreender. Então, a gente fez essa perspectiva para poder adentrar no que é o temperamento. E por que nós estamos falando sobre isso hoje em dia. Pode falar. Um ponto que, antes da gente adentrar, que eu acho que é um exemplo prático, né? Que bota assim, porque a gente falou, remontou a questão da explicação histórica e tudo mais. Um exemplo básico. Hoje tu chega para uma pessoa e mostra assim vários poemas sobre uma vaca. Tu pega toda a explicação biológica de uma vaca e depois tu pega todas as pinturas de uma vaca e tu fala qual desses é mais importante. O cara vai falar não, a parte biológica. Ele fala nenhum dos três. O mais importante é a vaca real. Sim. Tipo assim, o problema desse olhar de que... cada pessoa de cada área vai falar específico, na verdade. O ideal é você pegar todas essas partes. O ideal é como... assim, porque eu sei que pode parecer que foi isso que a gente quis dizer, mas não foi. Não é que a ciência contemporânea é lixo. Não é isso. O problema é que a ciência contemporânea, tirada da tradição, ela se torna uma fonte de alienação. Tirada da realidade. Isso. Se você pega, por exemplo... isso não é nem a gente que está falando. Isso foi... Tu quis puxar o Ortega, eu vou puxar o cara mais brabo ainda, então. Foi Aristóteles que falou. Aristóteles já tinha botado ali a causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. A ciência contemporânea, quase que em sua totalidade, hoje ela atua na causa material. E essa parte é importantíssima para entender o ser humano. Bom, a fisiologia, a anatomia, ela progrediu muito desde então. Mas e todo o processo que foi feito antes? E toda a parte do medievo, que estudou quase que com perfeição a causa formal, a causa eficiente e final do ser humano. Que talvez, arriscaria dizer, são mais eficazes a longo prazo. Porque, por exemplo, essa matéria, a própria definição de morte, eu vou morrer. A morte é a própria definição da matéria acabada. Então, por exemplo, assim, bruta, né? A matéria bruta acabada propriamente a definição própria da morte. Então, assim, não é... Claro, eles não tinham os aparatos técnicos, não tinham algumas informações para articular esses quatro polos, mas eles já estavam antenados nisso. Tanto que eles sabiam tanto disso, que a parte material era importante, que nunca descartaram o jejum, que é uma mortificação que atua propriamente na parte física do ser humano. Nunca descartaram isso. Como a gente falou, o exemplo da vaca. Qual é mais importante? Nenhum. O mais importante é a vaca. O mais importante é a realidade. Pô. É uma pegadinha, dá para brincar com essa pegadinha, né? Sim. Agora, a gente até, assim, para quem gosta do senso mais prático, tem muita gente que me segue e fala de religião. Um dos grandes doutores da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Cara, tu sabia que o Santo Afonso tem 111 livros publicados? Cara, tem noção disso? 111 livros, cara. É muita coisa. Ele fez ali
ele estava falando sobre caridade, né? E aí ele fala bem claro, ó, a caridade é sempre você olhar para o que você pode entregar, por exemplo. E ele deixa uma hierarquia muito clara, ó. O princípio espiritual é o supremo. Se para ajudar o outro tu vai ferrar com o teu princípio espiritual, isso não é caridade. Tu tá fazendo alguma outra coisa, mas isso não é caridade. Então, por exemplo, assim, ele deixa uma hierarquia clara. Ou seja, sempre foi claro para a humanidade. O Santo Afonso, por exemplo, era um cara influentíssimo na época dele. Ele foi o maior advogado da cidade dele. Inclusive, foi assim que ele se converteu. Ele era advogado, um cara inteligentíssimo, não perdia nenhum caso. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa superior e, enfim, outro dia a gente fala do Santo Afonso. Sim, sim. Agora, diante do que tu falou, a gente traz para o mundo de hoje em dia, vamos colocar tanto do século XX, que sobre o que nós estamos falando, da psicologia, os maiores tratados psicológicos foram feitos no século XX, por incrível que pareça, onde o homem conseguiu acabar mais com o seu semelhante e foi ao mesmo tempo o homem conseguiu entender mais o ser humano também, na perspectiva de tratado psicológico, não no sentido poético do termo. Sim. Como deturpou esse tempo todo e como gerou essa formação que nós temos hoje em dia, de dificuldade para aprendizado, dificuldade para entender o outro, de ansiedade, de depressão. Para ti, em perspectiva dessa formação, dessa deturpação que aconteceu ao longo do tempo, o que tu acha sobre isso? Tá falando da psicologia do século XX. Sim, da psicologia do século XX em perspectiva do que nós estamos vivendo hoje. Porque tudo isso aconteceu além. O que é engraçado, se a gente for reparar, Viktor Frankl, se a gente for reparar Adler, se a gente for reparar todos os contemporâneos, eles sempre olharam para um único ponto, que foi o sofrimento. Sim. Todos olharam para esse único ponto. Porque se a gente tira, como a gente falou, esse olhar poético, vai restar o quê? Bom, vai restar o olhar banal, o olhar só para a matéria, e vai restar o nervosismo, né, a desesperança. A gente vai ficar desesperançado, vai ficar, pô, só existe isso aqui mesmo, né? Então, e aí que vem as ferramentas. Parece que todos tentaram lembrar que o mais importante é olhar para alguma coisa, e agora vamos já começar a puxar um pouco para o temperamento, que é o assunto da live. Sim. Como é que esses temperamentos eles articulam no próprio sofrimento? Fazendo agora uma introdução um pouco mais geral. A gente vai continuar, tá, pessoal, falando sobre temperamento em outras lives. Então, não fiquem agoniados. Se não ficar totalmente claro, a gente ainda pretende trazer mais material. A gente vai postar coisa no feed. Então, vai ter bastante material sobre temperamento. Como é que o temperamento ele articula nessa questão do próprio sofrimento? Bom, o temperamento, pessoal, ele é um princípio. A gente vai explorar essa parte da parte histórica do desenvolvimento do temperamento em outra live. Ele é um princípio mineral do seu corpo. Como assim um princípio mineral? Bom, os gregos eles olhavam e perceberam que existiam 4 princípios na natureza: princípio de fogo, princípio de ar, princípio de terra e princípio de água. Isso todo mundo sabe, os 4 elementos, né? Sim. Isso, até a ciência contemporânea, até isso eles quebraram. Que fala, não existia só 4 elementos, existia agora 100 e não sei quantos. Então, se tu for pegar a tabela periódica, está dividido no mesmo princípio. Tem lá a plasma, por exemplo, é o princípio de fogo. Os gases são princípios de ar. Os minerais são princípios de terra e os líquidos, princípio de água. Então, os gregos estavam certos. Então, o que acontece? Eles perceberam que existiam esses 4 princípios na natureza e nós somos formados por matéria. Então, eles falam assim, existem corpos que se comportam como princípios de fogo. Existem corpos que se comportam como princípios de ar. Existem corpos que se comportam como princípio de água e existem corpos que se comportam como princípio de terra. E isso eles chamaram de temperamento humano. O temperamento humano, por exemplo, os que se comportam como fogo são os coléricos. Os que se comportam como água são os fleumáticos. Os que se comportam como ar são os sanguíneos. E os que se comportam como terra são os melancólicos. Essa questão de como esses 4 elementos se comportam na natureza é muito similar a esses corpos, como a estrutura máxima do corpo. Tá? Então, por exemplo, por que eles perceberam isso? Quantas pessoas... Vamos agora falar um pouquinho, dar uns exemplos de cada temperamento para ficar mais claro.
vocês conhecem que elas parecem assim que estão realmente meio no mundo da lua, elas são muito desligadas, assim, parece que assim, como a água. Eu tenho aqui um copo. O copo, se eu boto água no copo, ela fica parada, a não ser que eu mexa. Se eu mexo, ela se mexe. Ou seja, sim, existem pessoas que parece que estão, que você tem que dar um pedal na Robinho, pô, acorda pra vida, cara, que ele senão ele vai ficar ali parado. Tem que agitar. Ele tem essa tendência a querer ficar na fleuma, ficar parado como a água. Só que a água não se comporta só dessa forma. A água ela também pode ser tsunami, a água também pode ser gelo, a água também pode ser... Então começa a perceber que são só princípios. A manifestação desses princípios ela varia. Ou seja, os fleumáticos não são... Todo fleumático é desse jeito. Não, eles têm tendências naturais. Como a gente está falando, são princípios que aparecem em cada pessoa. O João, por exemplo, é melancólico, o princípio, simbolizado pela pedra, pelos minerais. Eu sou sanguíneo, princípio da fumaça, do ar, faísca. Ou seja, você começa a ver que existem pessoas que têm esses princípios. Fala um pouco do teu temperamento, por exemplo, João. O João é melancólico, sim, lembrando, tá, pessoal? Na verdade, eu queria falar um pouco do teu e explicar para o pessoal que o sanguíneo é dos temperamentos, dos 4 temperamentos, o que mais fala. E o melancólico é o que menos fala. Então, vocês já podem ver o que está acontecendo aqui. Antes de falar do meu temperamento, eu queria que as pessoas adentrassem realmente ao assunto, além da perspectiva tipo, dos minerais e tal. Porque para que as pessoas pudessem se conectar também com a gente. A pergunta do temperamento, que é aquela, para todo mundo agora que está ouvindo a gente, que se pergunte. A principal coisa para você saber sobre o seu temperamento são 2 perguntas. Quando você é levado a agir, ou seja, quando alguém te xinga, faz alguma coisa com você, te bate, não sei, acontece alguma coisa que não é boa para você, alguém faz isso, você reage ao primeiro momento ou não. Se você reage ao primeiro momento, você é um dos temperamentos ativos, ou seja, se o Matheus me chamasse de idiota, eu já xingaria ele de idiota ao mesmo tempo. Isso geralmente são pessoas coléricas ou sanguíneas, que é o temperamento do Matheus. Se você não responde no primeiro momento, você espera um pouquinho, pensa, na verdade, a gente falava, você pode falar até daqui a 10 minutos, mas você pensa primeiro, não vou xingar, não vou responder ao mesmo momento, você é um temperamento passivo, que é ou melancólico ou fleumático. A segunda pergunta, que é a mais importante, na verdade, para isso, porque todo mundo fica numa confusão. Não, eu respondo no primeiro momento, às vezes não respondo. As pessoas têm esse tipo de dificuldade. A segunda pergunta é, você guarda quando alguém faz alguma coisa com você? Quando alguém xinga? Quando alguém conta alguma experiência sua? Não sei. Acontece alguma coisa que te desfavorece. Você guarda isso por muito tempo ou não guarda? Se você guarda, ou você é colérico, ou você é melancólico, que é o meu. Se você não guarda, você esquece no primeiro momento, ou você é sanguíneo, ou você é fleumático. Aí adentra o assunto que o Matheus estava falando, a perspectiva dos minerais em relação a se você é fogo, ar, terra ou água. O fogo é mais expansivo, porque o fogo tem essa formação. O Matheus até pode falar melhor do que eu sobre essa perspectiva. Ele falou da água. A água precisa da agitação. A terra, porque a terra, que é o melancólico, que sou eu, ele guarda. Porque se você... Imagine, você está com um vaso aqui de terra, você bota a sua mão lá. Quando você tira, fica a formação da mão. É isso que acontece quando alguém comete alguma coisa em relação a mim. Me xinga ou acontece alguma coisa. Porque eu tenho essa formação de terra, eu guardo as coisas ficam impressas na minha alma, vamos dizer assim. Do sanguíneo, que é o do Matheus, não adentra porque ele é o ar, ele está presente em todo momento, ele não se fixa nesse local, a menos que ele queira. O estudo de temperamentos em si é só para você saber as suas tendências humanas, é só isso. Você não vai falar assim, como muitas pessoas querem estudar sobre signos ou temperamento, porque eles querem uma formação exata do que é a personalidade dela. Mas não, isso é uma parte da sua personalidade. Você não nasceu assim, você vai morrer assim. E é uma parte muito pequena.
É uma parte muito pequena. Uhum. Isso. Porque isso a gente vai falar em outra live, mas isso só é a parte da camada 2 da personalidade humana. São 12. Isso é a parte 2. Isso é a coisa que o bebê tem. Então, para você saber o seu temperamento, você tem que olhar para sua infância. Porque ao longo do tempo você foi formando um caráter, foi sabendo o que é necessário para a sua formação, para a formação da sua personalidade, realmente. Diga, Matheus. Eu ainda tenho que voltar para falar do melancólico, mas vai lá. Uma coisa que é importante, né, a gente diferenciar, né, não é contradizendo o que o João falou, tá, pessoal? O João falou, fica marcado na minha alma. Ele usou uma expressão poética, né? Não é contradizendo o que ele vai falar, o que ele disse. É só que, assim, os temperamentos, eles são, como o João falou, eles fazem parte aí da camada 2 na construção da personalidade, onde está ainda a parte fisiológica, ou seja, estão no domínio da matéria somente. Os temperamentos, propriamente, eles não atuam em realidade... Matéria se descarne no corpo. Só para eles não estão propriamente num domínio... Eles não estão propriamente num domínio espiritual. Só que, é óbvio, o ser humano não é só espírito. E também não é só matéria. Ele é uma junção dos dois. Então, realmente, existem inclinações naturais do corpo de um melancólico que parecem que estão num domínio espiritual. Tá bom, pessoal? Então, é bom fazer essa distinção. É difícil achar isso até em livros sobre o assunto. Eu tive que ir para outras áreas de estudos de princípios minerais para poder entender isso. Tá? Então, deixando isso bem claro. Ou seja, quando tu fala bem assim, não, eu sou arrogante porque eu sou colérico. Não, tu é arrogante porque tu é arrogante. Tá? Isso não tem nada a ver com o teu temperamento. Não, é só porque, assim, muita gente, por exemplo, fica falando, astrologia é pecado, não sei o que, isso aqui. A astrologia vem do mesmo estudo de temperamento. E uma pessoa que faz isso, ela está idolatrando um temperamento, tá? Só para vocês saberem. Então é pecado igual. Quando você fala assim, eu sou soberbo porque eu sou colérico. Eu sou soberbo porque eu sou colérico. Tá? Você está fazendo idolatria. Pela Igreja Católica você está fazendo idolatria. Tá? Então, não limitem as suas personalidades a uma realidade muito baixa. Essa realidade te ajuda, ela faz você progredir, porque ela faz você entender o seu corpo, mas ela não é uma realidade dominante, como o próprio João falou. Ali, a partir da camada 3 para 4, é onde começa a surgir princípios vegetais, ou seja, pensamento, amadurecimento, a sua personalidade começa a se construir e você vai indo para outras áreas. Outra coisa que é importante falar, animais também têm temperamento. Isso é uma forma de vocês estudarem o assunto para facilitar e para ficar claro na cabeça de vocês. Por exemplo, cachorros têm temperamento. É mais fácil distinguir por raça. Por exemplo, você olha um pastor alemão, predador, bom, ele é claramente um colérico. Você olha cachorros ali, um São Bernardo, por exemplo. Nunca estudei o São Bernardo a fundo, mas diria que é um melancólico. Você tem cachorros ali agitadão, ali, aqueles pequenininhos, sanguíneo. Você tem cachorros ali que não querem nada com ninguém, não mexem com ninguém, traumático. É bom, uma dica que eu sempre dou para as pessoas, porque as pessoas falam assim, cara, Matheus, tu tem uma facilidade grande de distinguir temperamento. Cara, temperamento é como a gente falou, né? Eles são de uma realidade corpórea. Então, às vezes, pela postura da pessoa, você percebe. Pela forma como essa pessoa interage com os outros, você percebe. O estudo de temperamentos começou em si pelos pais que tinham vários filhos, e cada um tinha uma agitação, uma tendência maior quando reclamava, que queria brincar, alguma coisa do tipo. Então, você pode olhar a sua família, que minha irmã é mais agitada do que eu, minha irmã fica com raiva mais fácil do que eu, ela guarda mais coisas. Sim. É praticamente essa tendência também. O que diferencia só em relação aos animais e a gente é que o animal você vai saber a raça e vai saber exatamente como ele vai ser. Claro que o animal pode ter a sua distinção ali, ele propriamente, mas se você pegou um pitbull, porque sabe que ele vai pegar um bandido, ele serve para isso. Já o ser humano não é isso. O ser humano tem um temperamento, mas todo ser humano é uma potência. Você nunca sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Ele pode se apresentar de uma forma para você como a forma diversa da mesma forma. O Viktor Frankl falava isso. O mesmo homem que pode te levar para um campo de concentração é o homem que pode fazer uma oração para que você vá para o céu. Então, essa dupla personalidade. Todo ser humano tem uma infinidade de defeitos e uma infinidade de virtudes. Sim. E outra coisa, que é uma coisa assim, que não tem relação direta com esse assunto dos temperamentos, mas puxando um pouco do outro assunto que a gente falou em outra live, às vezes os temperamentos, por essas inclinações corpóreas
naturais, eles ajudam até a saber o que são virtudes para você. Por exemplo, para o sanguíneo é mais fácil a comunicação, é mais fácil a fala. Sim. Então, por exemplo, para ele isso não é um talento. Ele pode pegar e aproveitar isso e usar a seu favor, botar na sua profissão, botar não sei o quê, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Estou usando uma inclinação natural minha para falar aqui com vocês. Mas, por exemplo, o sanguíneo ele tem uma grande dificuldade com a constância, por exemplo. Porque como é que o ar se comporta? O ar está em todo canto, ele quer ir para todo canto, quer não sei o quê, é muito disperso, né? Então, tem muitas coisas ao mesmo tempo. Isso. Quando o sanguíneo adquire uma constância, ele realmente transformou isso numa virtude. Ele realmente ficou mais forte. Agora, por exemplo, não é a mesma coisa quando um colérico adquire a constância. Porque isso é quase que o colérico, pessoal. Ele é aquele que ele não pode parar de crescer. Se o fogo para de crescer, ele morre. Vocês já perceberam isso? Olhem para o fogo, se o fogo para de expandir, ele apaga. Então o fogo ele não para de crescer. O fogo é quase, o colérico ele é quase que impulsionado a querer toda hora fazer mais, crescer mais, mas ele tem uma diferença do ar. O fogo ele só cresce onde vai tendo caminho para ele. O ar não, o ar ele cresce para todo canto. Outra dica, se acostumem a olhar para os 4 elementos, que isso facilita o estudo do temperamento. Por exemplo, comecem a olhar para a água, vejam como a água se comporta. Vejam o que acontece quando a água, quando chove, as plantas elas precisam de água para viver. Ou seja, o fleumático, de certa forma, percebam, ele dá uma vida para o ambiente. O fleumático ele não briga com ninguém, ele está aqui sempre de boa, não quer nada, não quer sacanear ninguém. Sim. A terra. O fleumático é um gato. O fleumático é o gato. Pode fazer qualquer coisa que ele fica lá parado. Aí, por exemplo, a terra, sedimento estável, né? Então, essas mesmas coisas vão aparecendo e você começa a incorporar, você tem que incorporar o objetivo do temperamento, mais do que o estudo da própria personalidade, que é uma parte, é o fim dela, mas mais do que isso, é você entender o temperamento como uma abertura simbólica para a vida. Você perceber essas coisas, por exemplo, o cavalo ele tem um quê sanguíneo. E você começar a fazer essas relações, a primavera é sanguínea, o verão, colérico, o outono, melancólico, o inverno, fleumático. Então você começa a fazer essas relações dos princípios dos 4 elementos, as coisas começam a fazer mais sentido. Você começa a ver, cara, as coisas têm um ciclo natural. As coisas acontecem de uma forma onde Deus fez esse mundo, ele não pegou e instalou, pronto, tá feito. Não, ele fez as coisas com a unidade nas coisas, né? Ele não deixou a gente perdido, por exemplo. Rapidinho, João, eu sei que a gente não ia responder pergunta, mas é porque essa do Dudu é muito boa. Ele falou assim, ó, tem diagnósticos incorretos de TDAH, quando na verdade se trata apenas do temperamento sanguíneo. Isso é muito verdade. É verdade. Como a gente falou, a ciência contemporânea, ela quase que ela acabou com esse estudo do ser humano na sua completude. Acabou. Então você vê, por exemplo, o melancólico, fizeram uma pergunta mais cedo, tá? Na caixinha de perguntas, falaram bem assim, existe alguma relação do melancólico com a depressão? Pessoal, não é falando que todo melancólico mas existe sim uma relação, tá? Existe uma relação, existe, por exemplo, para vocês terem noção, dos temperamentos e se você é mais alérgico com comidas. Existe essa relação, como eu falei, que se perdeu na tradição. O que seria o interessantíssimo de se fazer e que é o objetivo, por exemplo, do próprio Confissões, é tentar restaurar isso e pegar o que está sendo descoberto de válido, né? Por exemplo, quando que alguém vai fazer um estudo sério sobre a relação dos temperamentos e alergia? Por que não estão fazendo isso mais? Por que tiraram a realidade simbólica, a realidade poética, do olhar do debate sério, por exemplo? Né? E Sim. Os temperamentos, por exemplo, eles quase que são fundamental quando você fala dessa construção de virtudes e uma vida na igreja, por exemplo. Como a gente está falando que essas inclinações naturais do corpo, por exemplo, para um melancólico, é muito mais fácil ele se adaptar a uma vida de oração adaptando a rotina, porque ele está mais acostumado com a estabilidade. Para o sanguíneo, é mais fácil ele começar pela oração, porque ele tem mais acostumado a falar, tem mais acostumado a querer se movimentar pela fala, pelo ar. Para o colérico, por exemplo, é mais fácil ele se estabilizar pela esmola, porque ele aprende a falar, não, eu tenho que abrir mão das minhas coisas, eu tenho que parar de ser só focado, obstinado, e não, tem coisas de realidade fora de mim. Pelo fleumático, o jejum, se mortificando. Então, como a gente está falando, esse estudo ele não se limita só, eu descobri só temperamento, isso está só na minha personalidade. Não, isso está a ver com a tua vida religiosa, isso está a ver com a tua vida no trabalho, isso está a ver com a tua vida familiar, isso está a ver com a tua vida social. Essas realidades, elas estão presentes, né? Você não pode perder isso de vista. Sim.
Agora, o que tu falou só me remeteu, porque surgem diversos problemas que as pessoas vêm de encontro com a gente falando, né? Assim, tal situação, como essa do TDAH, que é uma coisa muito, muito boa, que é o que realmente acontece, principalmente com crianças sanguíneas, porque é muito mais difícil de se tratar, porque a criança sanguínea tá brincando o tempo todo, não fica no mesmo local, parece que não tem concentração em nada, e geralmente os pais não conseguem se comunicar, não conseguem ter um princípio de obediência, dar esse princípio de obediência para os filhos. Então existe esse problema. Só que quando a gente remete a esses problemas gerados pelos temperamentos, as pessoas acabam esquecendo do composto do ser humano em si e começam a pensar também como a ciência contemporânea. Começa a pensar, não, então tem que consertar isso aqui porque eu sou melancólico, tem que consertar isso aqui porque eu sou sanguíneo. E não pensa em aceitar as consequências da vida, ou como o Viktor Frankl falava, o sofrimento inevitável da vida. Porque a vida, além de tudo, é uma limitação. Nós temos as nossas circunstâncias, como Ortega dizia, citando Ortega de novo. Ortega dizia que eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim mesmo. Então, a partir do momento que você aceita a sua circunstância, que você aceita que você nasceu de tal família, com tal temperamento, com tal cor de cabelo, com tal circunstância social, a partir do momento que você aceita isso, aí é que começa uma formação de uma maturidade, aí que começa uma formação de um caráter robusto, verdadeiramente. Porque antes disso, você está esquecendo a principal lição da filosofia, que é o conhecer a si mesmo. Então você não consegue, você não conhece as suas tendências iniciais. Você não conhece nem se você está sentindo inveja ou admiração da outra pessoa. Então você vê a pessoa cumprindo alguma coisa, você não sabe identificar se você só está admirando ou se você está com inveja. Isso é um problema real do ser humano. Isso não é um problema que nós estamos só citando assim. É um problema que eu tenho muitas vezes, só que eu batalho contra isso. Eu tenho os estudos e a formação dos meus amigos, da minha mãe, psicólogo, para me auxiliar nessa caracterização da minha formação pessoal. Como o Matheus também tem. A gente não está citando assim como se nós fôssemos superiores às pessoas que estão aqui nos assistindo. Porque nós somos consequência dessa ciência contemporânea. Infelizmente, até nos estudos que nos ajudam a entender mais sobre o ser humano, a gente cai na mesma falha da ciência contemporânea, que é dogmatizar tudo. Não, então, isso aqui eu vou... Um exemplo disso... Se eu sou melancólico, eu não posso nunca casar com uma pessoa sanguínea. Porque o sanguíneo é totalmente diferente. Olha, pronto. O meu temperamento é o oposto exato do temperamento do Matheus. Total oposto. Nós somos os melhores amigos. Isso não, mas tem muita gente que pergunta sobre isso. Se eu sou colérico, eu posso namorar com uma pessoa fleumática? Você sentir muita dificuldade? Não. Você vai sentir dificuldade se você não está projetando ser um ser humano melhor. Essa é a questão. Um exemplo legal disso, um exemplo prático, é aquele negócio que o cara pergunta bem assim, por exemplo, qual é o melhor temperamento? Bom, essa pergunta já não faz sentido porque o melhor é o sanguíneo, óbvio, né? Sim. Não faz sentido ficar perguntando isso. Mas assim, essa que é a parte, esse é um bom exemplo, porque, por exemplo, assim, vocês têm que entender, pessoal, isso aqui é um pouco do meu pensamento, vou um pouco mesclando com o que eu estou estudando, tá? Vocês têm que entender que Deus ele deu a melhor circunstância para você possível. Então, se ele te colocou em um corpo com tal temperamento, é porque aquela é a melhor circunstância para você se tornar santo. Ele te deu as inclinações naturais para você não perder isso de vista e ele te deu o que você deve combater. É muito claro isso. Então, por exemplo, assim, se você olhar para os seus temperamentos, bom, o João tem coisas que ele precisa trabalhar para ele virar uma pessoa excelente. Eu tenho coisas para trabalhar para ser uma pessoa excelente. Não fica pensando, não, se eu fosse colérico, eu faria isso. Se eu fosse de tal signo, eu faria... Não pensa nessas coisas. Essas coisas, elas só acabam com o que o próprio João falou. Vou citar Lavelle, né? Só para o João não ficar só ele citando, vou citar os caras também, né?
É uma frase muito boa, cara. É uma frase muito boa, muito boa. A regra mata a vida. Nossa, cara, eu tava pensando nisso. Cara, essa frase, ela é tão incrível. Dá para fazer uma live só sobre essa live. Sobre essa frase. Porque, olha Na verdade, só, vamos fazer, né? Temos que fazer. o que acontece, gente? Cara, sendo assim, talvez um pouco rude, talvez um pouco grosseiro, bom, isso é só teu temperamento, cara. Isso não é nada demais. Assim, nada que vai mudar a tua vida. Bom, vou dar um exemplo para vocês. São Bento, que era colérico, quando ele morreu, as pessoas acharam que ele era fleumático, de tão calmo que ele era. Ou seja, a beleza, a excelência, ela não está em você ser o melhor colérico. Não é isso não é isso que serve o temperamento. A beleza está em você ver que existem outras tendências e outros princípios e você articular tudo aquilo dentro de você mesmo. Por exemplo, vamos lá. Nós, assim, isso a gente vai falar de uma outra live sobre como dar um diagnóstico de um temperamento de uma maneira 100% eficaz. Eu confesso, tá? Não é puxando sardinha, mas confesso que eu acho que foi eu que desenvolvi essa forma. Até uma vez expliquei pro João e ele até gostou bastante. Eu nunca vi ninguém abordando dessa forma. Confesso que acho que fui eu que inventei. Acho, tá, pessoal? Então, se ficar meio confuso, você sabe, é a mente de um sanguíneo. Então, não tem, é para ser confuso mesmo. Você tem os 4 princípios dentro de você. Você não é totalmente colérico, você não tem nada de introspecção. Não, você tem alguma coisa de introspecção. É impossível você ser totalmente colérico. Então, assim, a questão, a chave, a virada de chave está em articular esses 4 princípios dentro de você mesmo, na sua circunstância real. Não é você ficar se comparando com, não, esse cara faz isso, então eu devo fazer isso para fazer igual. Pode até ser que dê certo, mas tu foi por tentativa e erro. Tu não foi por onde é o cerne da questão. Onde seria talvez mais eficaz. Tu vai reduzir o caminho e resolve a situação. Olha para o que deve ser feito e, como a gente falou, pega as coisas. Tem um outro cara chamado Goethe. Olha. Agora eu tô subindo o nível, né? Tô me preparando aqui também, viu? Esse cara ele disse uma coisa que é incrível. Ele falou assim: gênio é aquele que cria a própria profissão. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar que um excelente, um intelectual, um cara que quer ser uma pessoa excelente, ele está sempre acima da circunstância dele. Sempre acima. Né? Fazendo um paralelo também com a frase do Ortega. Ele está sempre muito acima da sua circunstância. Ou seja, ele pega essas coisas que são pequenas. Eu sou sanguíneo? Tá bom. Eu vou pegar as facilidades que me tem por inclinação natural, vou pegar as coisas que eu tenho que trabalhar, vou fazer isso aqui, pronto, vou virar um cara bom. É isso. Essa deve ser a mentalidade do temperamento. Tá? Como a gente falou, não criem isso como um dogma, não criem isso como regra, não usem temperamento para bater nos outros, não é assim que funciona, não é para isso que serve. E uma outra pessoa perguntou bem no início da live se era errado ficar analisando o temperamento dos outros. Bom, não é errado você olhar e falar, eu acho que essa pessoa é tal. O errado seria se você, ele é colérico, por isso que ele está fazendo isso. Ele é colérico, por isso que ele está sendo grosso. Não, às vezes tu pode estar sendo chato com ele. Às vezes tu pode estar fazendo várias outras coisas e por isso que ele está sendo chato contigo, grosso contigo. Né? Sim. Agora, o que tu falou em relação ao Git, tu falou em relação à excelência, a pessoa que está acima da sua circunstância. E o engraçado que a palavra nobreza, hoje em dia a gente tem uma conotação apenas social e econômica do termo. A pessoa nobre. Hoje em dia nem existe mais na sociedade, né? O aristocrata ou o nobre. Mas essa palavra, no latim, a palavra snob, significa sem nobreza, sine nobilitate. Ou seja, a pessoa sem nobreza, sem uma perspectiva para um crescimento. Antigamente, ao contrário do que muitos professores de história dizem, os nobres eram os melhores da sociedade, eram as pessoas superiores da sociedade. Não no sentido econômico, mas no sentido de elite, aqueles melhores homens. Matthew Arnold, ele dizia que a alta cultura é o melhor do que foi dito e produzido ao longo dos anos. E os nobres eram essas pessoas que produziam esse tipo de coisa. Sim. Como a construção de virtudes, a construção de cidades-estados antigamente, a construção de vacinas. Eram pessoas superiores. Eram pessoas que tinham eles sempre serviam a sociedade, né? Exatamente. E isso que é interessante. Eu falei, mas eu não estava pensando exatamente nisso. Mas todas essas pessoas que eu citei estavam servindo. Eles não estavam crescendo por si mesmos. Essa é a questão também que futuramente nós iremos falar sobre as camadas da personalidade.
a partir do momento que você vai crescendo na sua maturidade, vai crescendo na sua construção de virtude, na sua formação, você tende, se você não tiver uma perspectiva de Deus, que é algo superior a você, ou uma assembleia de vozes, que são pessoas superiores a você, você acha que você é melhor do que todo mundo. Que é o que muito acontece. Ou como acontece até em relação aos temperamentos. Muita gente pega um temperamento ali de escolha, acha que aquele é o melhor, geralmente é o colérico, que já acha que é melhor mesmo em tudo. Pega aquilo ali e transforma a sua vida com base nisso. Não, na verdade é o melancólico, né? Porque os maiores santos da igreja ou são melancólicos ou são coléricos. Então, Santo Agostinho eu não sei o resto. Santo Agostinho, Santa Os maiores Teresa, escritores são tudo místicos, melancólicos. Os místicos bravos, tudo sanguíneo. Tudo sanguíneo. Ó, mas tudo bem, Santa Teresa d'Ávila era sanguínea, tudo bem. Eu aceito essa aí. A braba das brabas, né? Mística. Mas, pois é. Olha então, as pessoas... Pode falar. Não, pode terminar. Tranquilo. A gente tá educado hoje, né? Pode terminar. A gente tá educado. O sanguíneo tá deixando eu falar. Então, as pessoas escolhem isso com uma perspectiva de eu estou crescendo na minha vida, estou crescendo tal. E acabam se perdendo. Porque é exatamente o que tu citou no início da live. Existe muito, principalmente entre pessoas religiosas, que até acho que a Camila estava falando, que sentido o Lavelle está dizendo de regra. Atribua regra a qualquer fato da sua vida que impõe a você não fazer alguma coisa. Se você não entende realmente aquilo, você só segue a regra pela regra. Essa é a diferença. A regra pela regra, ela mata o amor. É isso que, por exemplo, muita gente... Como a técnica também mata tudo. Você vai fazer coisa com técnica. Se você pega, por exemplo, você pega ali o catecismo, tenho aqui na minha frente, né, que tá apoiando aqui esse celular. Se você pega o catecismo e fala assim, não, tá mandando fazer isso, né? Isso aqui, eu não posso pensar, eu não posso contestar, eu não posso fazer nada no domínio mental. Ou seja, você acabou com a possibilidade de você crescer e você amar a Deus. Porque o catecismo, o que é o catecismo, o que é o texto sagrado, o que são essas coisas? Deus, ele não tá te dando uma regra, ele tá te descrevendo como é que tu é. Ou seja, se tu não pega aquilo e fala assim, e encaixa aquilo na tua própria vida, ou seja, isso é uma verdade objetiva. Mas essa verdade objetiva, ela também tem que adentrar a sua verdade subjetiva. Aquilo tem que fazer sentido como se fosse sua própria vida. Senão, é só vanglória, é só vaidade, é só tudo isso. Exatamente. Própria Santa Teresa d'Ávila falava, mais vale uma Ave Maria rezada com divina devoção do que um rosário inteiro rezado por vaidade. A própria Santa Teresa falava isso. Ou seja, quando a gente fala que a regra mata a vida, a gente não está falando para ninguém pegar e contestar os 10 mandamentos, não está falando para ninguém pegar e contestar o catecismo, não. A gente está falando assim, coloquem isso na vida de vocês como a própria vida. Não só porque está escrito ali. Não é isso que Deus quer de vocês. Não foi isso que ele pediu. Inclusive, quem foi que ele bateu, nosso Senhor Jesus Cristo, foi os próprios doutores da lei, os fariseus. Eles faziam exatamente isso. Eles pegavam um texto pelo texto. Acabou. Não existe nada além do texto. É texto pelo texto. Isso também é o que é idolatria. Como a gente falou, se você pega o temperamento e bota com uma regra, não sei o quê, é idolatria. Isso, inclusive, é o primeiro mandamento. É o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para de botar idolatria na tua vida. Para de pegar essas coisas e achar que isso é o princípio de tudo, né? Como a gente falou, às vezes a gente mesmo cai nessas situações, quando está estudando um assunto, a gente está estudando 12 camadas. E acha que tudo é as 12 camadas. A gente está estudando. É claro, você precisa de um bom amigo para te puxar para o caminho certo. Você precisa errar, cair na realidade, ver que você estava errado. E é exatamente isso, né? Agora, para o pessoal não ficar meio disperso ou não entendendo nada do que a gente está falando realmente, a gente não fez uma live para falar que temperamento não é importante em nenhum nível. A gente não está falando isso, tá? Pelo amor de Deus. A gente está falando que temperamento é um artifício muito bom para a compreensão das suas tendências. Não todas elas, mas algumas das suas tendências. E do mundo. Quem entende temperamento até consegue entender melhor o seu cônjuge, o seu amigo, o seu pai, não sei. Então, nós fizemos essa live para elucidar uma forma para que vocês consigam... eu quero saber mais ou menos por onde eu ando, por onde agita o meu coração. O professor Olavo de Carvalho sempre disse,
Você consegue definir um homem... acabei. Lá, velho. Acabou agora. Só faltou o voo. Acabou a citação agora, acabou a citação. O professor Olavo dizia que você consegue definir o nível de maturidade, de personalidade de um homem a partir da onde ele sofre e por onde ele fica feliz. É essa a perspectiva que vocês têm que olhar principalmente. Então, uma pessoa que é colérica e num nível fraco, que não amadureceu na vida, ela vai achar sempre que ela é superior. Então, a perspectiva, o que dói nela, ela não se aceita pelas pessoas, ela não se sentir forte diante dos outros. Sentir forte é importante, mas não com essa perspectiva que você tem que mostrar para o outro. Você tem que ser forte pelo forte. Você tem que ser forte para Deus. Algo acima de você ou acima dessa circunstânciazinha, sabe? Uhum. Inclusive, é legal ter tocado nesse ponto, porque, assim, a pessoa que ela quer ser forte, né, nessa perspectiva de olhar para o outro, ela não se torna realmente um forte. Ela se torna um covarde. Porque, por exemplo, assim, o cara que é verdadeiramente forte, bom, ele não vai sair batendo nos outros. Por exemplo, o João aqui é um cara que já estuda há um tempo, ou seja, tem muito conhecimento. Se alguém o xinga e o ofende, ele poderia usar de toda essa potência intelectual para ofender e desmoralizar uma pessoa. Mas se ele fizesse isso, o covarde da situação seria ele. Porque ele, sim, é forte intelectualmente. Então, a fortaleza genuína, ela nunca é uma comparação com o próximo. Você sabe a sua força perante a realidade. Você não mede a sua força perante o outro. É porque se você, como o próprio João falou, até falou mais cedo, tu vai sempre ter uma tendência de achar que tu é mais forte se tu se compara com os outros. Tu sempre vai começar uma série de outras coisas. Tu vai começar a fazer fofoca para menosprezar o outro, para tu achar que tu é melhor em tal ponto. Tu vai sempre começar a querer buscar baixaria nos outros. Aí tu começa a ter inveja do que ele é melhor que tu. Aí começa uma linha de sucessão que não é legal tu fazer isso na tua vida. Sim. E aí a gente vai responder pergunta. Não sei se... Gente, alguém que tiver alguma pergunta, quiser mandar pra gente, a gente pode responder agora em relação a tudo que a gente falou na live. Enquanto o pessoal vai mandando pergunta, a gente vai postar logo depois dessa live, pessoal, um post no nosso feed, tá? Com uma foto com os 4 elementos. Comentem lá o que vocês acharam de mais interessante dessa nossa live, pontos que vocês acharam interessante, peçam outros assuntos, coisas que vocês falam, pô, vocês falaram rapidinho disso, falem disso em outra live. Isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda a gente em engajamento, ajuda a gente a saber o que vocês estão querendo conversar com a gente. Então, por favor, logo depois da live, a gente vai fazer isso, né? Vai botar no feed e vocês vão lá comentando, falem o que vocês estão interessados. E mais algum recado? Não, só isso mesmo. Se quiserem divulgar a nossa live para outras pessoas, se vocês gostaram disso, pode compartilhar aí, que vai ajudar muito. Pediram aqui para citar livro, né? Vamos. Teve uma do Ian aqui, temperamentos ok, mas e o shape? O shape tá tendo. O shape tá indo, né? O shape tá indo. Sobre livro, eu acho que o melhor livro sobre o assunto, pelo menos que eu já li, é definitivamente o do Ítalo, o 4 Temperamentos para a Educação de Seus Filhos. É definitivamente o melhor livro que eu li sobre o assunto. Não tem nem comparação, realmente. Sim. Um outro livro que é muito bom é o do Fernand Radcott, que é um azulzinho. Sim. É um livro menor, é um pouco mais direto. Então, acho que esses 2 livros... É o livro de um padre, então com a perspectiva de você melhorar para a santidade. Então, é diferente. Pegar os 2 livros e usar os 2 assim como base para começar o estudo. Acho que são 2 boas bases aí para começar o estudo. Tem o curso do Padre Paulo Ricardo, tem o curso do Ítalo, que ele desenvolve mais. A gente vai continuar falando sobre aqui, então continua por aqui que tu vai aprender também. Essa primeira live só foi para elucidar um aspecto geral do que é o temperamento e o temperamento diante do homem. A gente quis fazer uma base um pouco filosófica, antropológica, histórica do homem e do temperamento para poder explicar para vocês. Agora, existirão outras lives com a perspectiva apenas de
vamos descrever o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Falar tanto das qualidades quanto das negatividades, dos defeitos que ele tem. E quais são as medidas que podem ser tomadas para ele melhorar. Então é isso. Tudo bem? A gente tem que acabar a live, João, porque se o Instagram corta, ela não fica salva. Então, tudo bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Deem o feedback, comentem na postagem que nós vamos fazer e a gente aguarda vocês aí pelo nosso Instagram, que a gente não decidiu ainda direito o dia. Obrigado, gente. Live. Beleza? Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Valeu.